Consolador de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos estudando o item Ensinamentos. Eu tenho aqui comigo o Wagner Floriano. Tudo bem, Wagner? Olá, Elisângela, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Meus amigos, que Deus nos abençoe e que seja uma oportunidade produtiva para todos nós. Que assim seja. Vamos começar então hoje com a pergunta 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Elisângela, bem-aventurados pobres de espírito é um ensinamento direto e um incentivo, digamos assim, um fortalecimento do lado moral para todos aqueles que sofriam naquela época, porque eram chamados de pobres, eram chamados de ignorantes, eram chamados de quase uma escória da humanidade. E Jesus vem exatamente para eles e diz: bem-aventurados sois vós, que sois chamados de pobres de espírito. Por quê? Pela simbologia da humildade. Mas a humildade, ela não está diretamente ligada à pobreza, não é isso não. Nem a fealdade, nem a roupa rasgada, não tem nada a ver. Humildade com esses aspectos exteriores. Mas Jesus diz: bem-aventurados pobres de espíritos, aqueles limpos de coração, ou aqueles puros de coração, não é? E nos faz sempre lembrar, sempre nos lembra, quando nós tocamos em qualquer aspecto sobre as bem-aventuranças, nós lembramos de Mahatma Gandhi. Na verdade, nós lembramos de um homem que era hindu, não é? Era hindu. Quantas vezes nós já falamos sobre religião aqui nos nossos vídeos, não é? Nós estamos falando de Jesus, sobre o ensinamento cristão, e agora vamos abordar o hinduísmo. E Gandhi dizia assim para nós: se perdessem todos os escritos que já se fizeram, se todos os livros pulverizassem, não existisse mais nada, e restasse apenas as bem-aventuranças, nada se teria perdido. Então a gente percebe o seguinte: é um hindu que, para chegar a uma conclusão tão profunda acerca das bem-aventuranças de Jesus, ele teve que estudar enormemente, ele teve que se debruçar e se dedicar muito em cima das bem-aventuranças. E esta, bem-aventurados pobres de espírito, é a primeira delas. Não é uma mensagem primorosa para todos nós. Isso mesmo. E por falar em humildade, as nossas próximas perguntas de hoje têm a ver também com uma passagem aí sobre humildade. A pergunta 314 diz assim: qual é a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Uma lição de humildade, vamos dizer assim. No campo da materialidade, já era um pouco complexa, não é? Alguém se abaixar e lavar os pés dos outros. Tudo bem. Mas mais do que no campo do ato do lavar os pés efetivamente, Jesus queria mostrar a simbologia do grau de humildade máximo. O ápice da humildade. E aí ele volta a dizer, a gente lembra aquela discussão que teve os espíritos algum tempo atrás, onde eles diziam assim: quem era o maior no reino dos céus? Não é? E Jesus fala assim: aquele que for o último, aquele que for o mais humilde, aquele que se associar ou parecer com uma criança, aquele que for o menor, esse é o maior no reino dos céus, não é? O ato de lavar os pés dos discípulos é um exemplo maravilhoso. E Pedro se recusa: não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Pedro, eu preciso lavar os seus pés, me dê aqui seus pés, não é? Porque é uma relação de amigos, mas uma demonstração de um mestre e senhor que se agacha, que se abaixa, que vai até os pés daquele que é o necessitado e lava seus pés e o atende lá, não é? Certo. E ainda sobre o lava-pés, a pergunta 315 diz assim: por que razão Jesus, ao lavar o pé dos seus discípulos, cingiu-lhe com a toalha? É uma outra simbologia, né? A vestimenta com uma toalha, ou enrolar o corpo apenas com uma toalha, era como é que nós podemos dizer? Uma vestimenta, se assim podemos dizer, né? É uma toalha apenas, comum aos escravos, né? Limitada aos escravos. Jesus procurou o ápice da simbologia ou da humildade, não é? Em essência, nós somos espíritos. Em essência, somos aquela luz que é proveniente de Deus. E em essência, nós podemos dispensar todos os aparatos.
aparatos de questões financeiras, de poder, de vestimenta, de corpo, porque em essência somos espíritos. Nós precisamos destas questões todas hoje para a manutenção da vida, né, dentro dos critérios da humildade, e para a ascensão ou disseminação dos valores morais. Agora, a simplicidade em todos os atos é um dos ensinamentos mais maravilhosos que Jesus tem a nos deixado aqui. Interessante, então a toalha remete à questão do escravo, da posição de subserviência do escravo. Sim, sim. O escravo naquela época usava uma vestimenta enrolada na cintura e era quase toda a sua vestimenta. A gente não sabe dizer se era por economia realmente de tecido, por economia dos patrões, dos senhores, ou se era um hábito, mas efetivamente a gente vê muitos escravos, não é, usando aquela vestimenta quase que como apenas na cintura e um turbante na cabeça, não é? Então, na verdade, ele traz a simbologia da libertação de todo e qualquer ato exterior, para lavar os pés dos discípulos, para se apresentar como um servidor daqueles que eram seus tutelados e amigos naquela hora. É maravilhoso, né, Wagner? Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos as bênçãos e a oportunidade, a paciência de nossos irmãos. Nós agradecemos a você que esteve conosco aí nesse vídeo e também te convidamos a continuar conosco aí nas próximas lições. Muito obrigada e até lá!